Questão número 6. O grande círculo central do campo do Mineirão tem 20 metros de diâmetro, conforme mostra a figura abaixo. Então, supondo que isso aqui seja o campo do Mineirão, o que ele está me dizendo? Que o diâmetro do círculo central, desse círculo aqui, é 20 metros. O que é o diâmetro do círculo? É a distância de um lado até o outro, passando pelo centro, né? Então, esse tamanho aqui, o tamanho do diâmetro da circunferência central, 20 metros. Com base nessa informação, determine o raio do grande círculo. Bom, o que sabemos é que o raio é a metade do diâmetro, né? Então, o que é o raio? Raio é a metade do diâmetro. Bom, se o diâmetro é 20 metros, que ele me falou lá, o raio, portanto, tem que ser 10 metros. Portanto, o raio aí, neste caso, 10 metros. Né? Então, o raio do grande círculo corresponde a 10 metros. O comprimento do grande círculo. Bom, o comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr, né? Em que π é aquela quantidade que vale 3,14 aproximadamente. Nós podemos utilizar esse 3,14 ou deixar indicado. Aí é uma questão de opção e uma questão do próprio exercício. Mas o comprimento da circunferência seria exatamente o tamanho desta linha aqui. Ó. Se eu sair daqui e andar por toda essa linha, seria o tamanho dessa linha. Ou seja, se eu pegasse essa linha aqui, fizesse um pique nela e pudesse abrir e tirar o tamanho disso. Esse tamanho, o tamanho dessa linha, é o que a gente chama de comprimento da circunferência. E ele é calculado através dessa fórmula aqui, 2 vezes π vezes o raio. Portanto, o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que a gente já viu que são 10 metros. Portanto, o comprimento seria 2 vezes 10 dá 20 π metros, em que o π vale 3,14. Isso aqui já serve como resposta. Se o exercício pedir para que você utilize π igual a 3,14, o comprimento ficaria assim, ó, 20 vezes, aí seria aproximadamente, né? 3,14. 20 vezes 3,14 dá 62,8 metros. Então, o comprimento daquela linha que forma o círculo central seria aproximadamente 62,8 metros. E na letra C ele pede a área ocupada pelo grande círculo. A área de uma circunferência é dada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Né? Então, a área seria π vezes o raio, que é 10 metros, elevado ao quadrado. Seria π vezes 10 metros ao quadrado é 100 metros quadrados. Portanto, a área seria 100 π metros quadrados, que seria já uma boa resposta. Mas se eu utilizar o π valendo 3,14, seria 100 vezes 3,14. 100 vezes 3,14 daria 314 metros quadrados, que seria a área daquela superfície delimitada pela linha do círculo central do campo de futebol ali. Né? Essa seria a letra C. Bom, então, letra A, o raio do grande círculo. Como o diâmetro é 20, o raio é metade, o raio é 10. O comprimento é 2 vezes π vezes r, então é 2 vezes 3,14 vezes 10, então daria 20 vezes 3,14, ou você deixaria desse jeito ou desse jeito, né? Fazendo a conta com 3,14. E a área é π vezes o raio ao quadrado. π vezes o raio ao quadrado, como o raio é 10, 10 ao quadrado dá 100, né? Então 10 ao quadrado dá 100 e metro ao quadrado é metro ao quadrado. Então a resposta poderia ser 100 π metros quadrados ou 100 vezes 3,14, que é o π. 100 vezes 3,14 é 314, 314 metros quadrados. E a letra D pergunta o seguinte: se o campo tiver 68 metros de largura e 105 de comprimento, qual seria a área do campo do Mineirão? Quer dizer, pegando aqui o desenho que ele me deu, se isso aqui me disse, vamos olhar aqui os valores, olha, 105 metros, que de fato são essas as medidas mesmo do campo, tá? 105 metros e aqui 68, qual que seria a área do campo? Bom, como o campo é um retângulo, né? Aqui é 105, aqui é 68, aqui também é 105, aqui é 68, é só multiplicar a base pela altura.
Então, a área seria base vezes altura, a base 105 metros, vezes altura 68 metros. A área seria 105 vezes 68 dá 7.140. Então, é 7.140 metros quadrados, que seria ali a área do campo do Mineirão, de acordo com os dados fornecidos aí por este exercício.